Motorola baratinho. Recentemente saiu aqui no canal o vídeo do Motorola mais barato, que no caso é o Moto G34. Novamente citando que quando eu falo mais barato, é o mais barato que presta, tá? Eu não vou comprar uma tranqueira de 500 reais só porque é o mais barato possível. O intuito é encontrar o custo-benefício e no vídeo de hoje a gente vai ver se ele realmente é tudo isso. Vamos abordar desde a construção até a potência, que é o que eu acho que vocês têm mais interesse. O cenário hoje tá uma maravilha aqui só porque temos aqui Highside Pitch. Olha só. Então vamos começar porque tem bastante coisa pra falar, mas se você se sentir convencido a comprar, lembre-se que os links estão aqui na descrição e comprando por aí você ajuda o canal e não paga nada mais por isso. Bom, no primeiro vídeo eu já dei as minhas primeiras impressões quanto à construção e eu tenho que salientar que, mano, eu achei esse celular muito bonito. Ele tem um design bem moderno e, acima de tudo, ele é bem fino e, tipo, tem uma construção que você pega e sente qualidade. Não é porque ele custa na faixa dos 800 a 900 reais que você vai ter um celular, assim, mal feito. Ele tem as bordinhas arredondadas, o módulo da câmera aqui tem um salto aqui muito bonitinho, um acabamento bem bacana. E a cor também, né, que eu peguei nesse azul aqui, eu achei bem bonito. Além do mais, aqui na lateral a gente tem volume mais e menos, botão de ligar, enquanto do outro lado a gente tem a entrada de chip, que é uma entrada híbrida, tá? Você pode tanto botar 2 chips ou um chip e um cartão de memória. Na parte inferior, a gente vai ter aqui a entrada de fone de ouvido, que tá até meio raro de se encontrar hoje em dia, então isso é um ponto positivo. Além aqui do microfone, USB tipo C para carregar e saída de som. Na parte superior a gente não tem basicamente nada, né, além aqui de outro microfone, mas é importante salientar que a caixinha de som aqui de cima, né, que seria de chamada, também serve como áudio normal, tipo, é áudio estéreo que eu quero dizer. Então, sim, apesar dele não ter meio que outra caixinha aqui nessa parte de cima, o áudio dele é estéreo e é de ótima qualidade. Vamos até fazer uma demonstração rápida aqui. É claro que há uma diferenciação, principalmente de volume da caixa de som superior para inferior. Afinal de contas, a gente tá falando de um celular de entrada. Porém, só o fato dele ter essa caixa de som superior aqui para ter um áudio estéreo já ajuda muito, principalmente para jogos, velho. Porque você ouvir da onde tá vindo o passo dos seus inimigos é muito útil. Beleza, em construção eu acho que ele é bem satisfatório. Mas vamos falar dessa tela que meio que faz parte da construção também, né? Aqui a gente tem um display IPS com 120 Hz, o que de cara já parece uma ótima qualidade. Só que um ponto que ele deixa a desejar é a resolução, que é 720p. Ou seja, é HD e não Full HD. Na prática, ele vai ter uma densidade de pixel menor e uma nitidez consequentemente menor. Dá pra perceber muito? Cara, pra ser sincero, não. Eu não achei tão ruim assim, bem de longe. Dá pra usar numa boa, mas se você já pegou um celular Full HD, você provavelmente vai sentir um pouco de diferença, afinal, uma nitidez superior sempre é bem-vinda. Porém, citando novamente, uma vantagem que tem de você ter uma resolução mais baixa no LCD é que quando você for rodar um jogo, principalmente, na hora de renderizar o game, ele vai puxar menos processamento. Afinal, ele vai estar numa resolução inferior, então consequentemente ele vai conseguir rodar mais coisas ou se rodar ali numa desempenho, né, num desempenho um pouco melhor, justamente por conta desse 720p de tela que ele tem. No final das contas tem um pouquinho de vantagem de você ter uma resolução um pouco menor, mas eu particularmente ainda preferiria que fosse 1080p Full HD. Porém, os 120 Hz de taxa de atualização deixa ele aqui numa velocidade, uma fluidez, né, muito boa, então isso pelo menos eles acertaram demais. Melhor do que isso daqui só se fosse realmente Full HD e AMOLED, só que a AMOLED geralmente é uma tecnologia um pouco mais cara e tá presente em celulares, consequentemente, mais caros também. Então, assim, em tela, eu daria uma nota 7, porque essa resolução mais baixa quebrou um pouco as pernas, mas em geral dá pra usar. Então, beleza, falamos de tela, citamos a construção, e inclusive o fato dele ser fino, mas apesar de ser fino, ele tem uma ótima bateria. Porque dentro desse carinha, a gente tem 5.000 mAh, que é mais do que o suficiente pra você passar até mais do que um dia e meio longe da tomada, dependendo do seu uso. E a tela 720p também ajuda nessa economia de energia, afinal, menos processamento pra renderizar as coisas. Então, assim como os concorrentes, a bateria dele é muito boa. Eu percebo que nessa faixa de preço de até R$1.000, as empresas focam muito em bateria, porque eu acho que é uma coisa que chama muito atenção e que é barato de se colocar. Afinal de contas, ter uma câmera, por exemplo, muito boa é caro de se adicionar, diferente de uma bateria grande que não é tão caro assim de se pôr. Então, em geral, não tem muito o que dizer. É bem satisfatório e dependendo do seu uso, se for um uso bem leve, por exemplo, 2 dias longe da tomada dá pra levar se for um uso bem leve. Um uso moderado, pesado, jogando e etc, um dia dá pra usar numa boa. E como eu havia citado, a bateria é meio que barato de se adicionar, mas a câmera, em contrapartida, nem tanto. Começando pela câmera traseira, assim como outros na mesma faixa de preço, cara, não é de muita qualidade, não. Aqui a gente vai observar uma iluminação meio paia, uma resolução meio baixa, mas pra faixa de preço é o que vai ter pra entregar, tá? Não tem como fazer milagre. Essa outra foto aqui também, a gente pode ver que a saturação é boa e tudo mais, mas a resolução parece que é meio borrada, saca? E ele também acompanha meio que uma câmera macro, que é uma câmera pra tirar fotos mais próximas, mas assim como a traseira vai estar um pouquinho borrado, mas pelo menos é interessante, né? Você vai ter uma variedade melhor de câmeras aí pra usar, né? Uma versatilidade.
unidades. Enquanto a câmera frontal, a gente vai ter basicamente o mesmo cenário. Eu achei que todas as câmeras dele são bem equilibradas, não tem nenhuma que eu falei que é muito ruim, não. Em geral, a qualidade se mantém, apesar de não ser absurda, dá pra usar numa boa. Principalmente tendo em vista a faixa de preço desse celular. Beleza, falamos de muitos tópicos, mas vamos ao principal, que eu acho que é o que vocês mais estão esperando. Desempenho. Esse é o ponto que eu acho que ele vai mais se destacar. Afinal de contas, pela faixa de preço, ele é um dos poucos que carregam um Snapdragon. Nesse caso, o Snapdragon 695, que não é um absurdo de potência, mas para a concorrência, mano, ele dá um pau. Roda bastante jogos, roda emuladores, e para um uso cotidiano do dia a dia, para aplicativos mais leves, ele vai tirar numa boa. Isso apesar de ter só 4 GB de memória RAM, que é quase o limite, né? Para rodar Android hoje em dia, o limite é 4 GB de memória RAM. Até se fosse uns 6 era melhor, na verdade. Mas se não manter aplicativos em segundo plano aberto, ele consegue tirar numa boa, principalmente porque o processador ajuda bastante. Inclusive, é importante salientar que ele já vem com 128 GB de memória, NFC e muitas outras tecnologias que te ajudam no dia a dia, né? Principalmente NFC, mano, porque pagar por aproximação assim é muito bom e nessa faixa de preço é meio difícil de encontrar. Tem 5G também e etc. Mas voltando ao desempenho, vamos fazer um teste aqui no Call of Duty? Bom, assim como no vídeo de unboxing que a gente havia testado, isso daqui ele vai tirar de letra, até porque é um jogo bem otimizado e o processador dele, como eu disse, é bem decente. Não é um poço de potência, tá, rapaziada? Vamos manter aqui o padrão de que é um celular básico. Mas, pra um celular básico, ele é bem satisfatório, tipo, surpreende até em certos pontos. Dá pra emular bastante coisa também, por exemplo, um PSP e tudo mais, então, pô, dá pra brincar. E, mano, 800 conto, pô, 800 conto. Eu particularmente, achei um ótimo custo-benefício. Não sei vocês, comenta aí embaixo o que vocês acharam. Mas Call of Duty é meio leve, a gente sabe disso, até porque não é que ele é leve, né? Ele é bem otimizado, porque eu acho um jogo bem bonito. Porém, Genshin Impact já é outros 500. Vamos ver se ele roda. Se rodar, é milagre, papo reto. Bom, estamos aqui e eu já percebo um FPS que tá slide show, hein? Tá lagado. Se eu observar aqui nas configurações, já tá presetado pra tudo no mínimo, acredito eu. O Genshin Impact tem dessas, né? Ele vê a potência do celular e já joga tudo no que é melhor. É, realmente, tá tudo aqui no muito baixo, 30 FPS e tal, mas a gente tá falando de um jogo bem pesado, né, rapaziada? Pelo amor de Deus, Genshin Impact é quase um benchmark já. Não tem como fazer milagre, mas a maioria dos jogos da Play Store você vai conseguir rodar numa boa. É só você não meter o louco, baixar um Genshin, baixar um Call of Duty Warzone. Principalmente porque o Snapdragon que ele tem aqui é meio antigo, né? O 695 ele é um intermediário, mas é um intermediário mais antiguinho, assim. Então, enfim, vá com as expectativas certas também. É potente, mas na medida do possível. Não é desempenho a todo vapor, não é gamer, não. Mas enfim, rapaziada, comenta aí. Eu quero saber de vocês, a opinião de vocês sobre o Moto G34. Eu particularmente curti bastante, entretanto, acho que você deveria dar uma olhada também no Galaxy. Qual que era o nome daquele outro Galaxy? O Galaxy A15, que é um celular mais barato da Samsung, que eu fiz vídeo aqui no canal também. Por quê? Porque o Galaxy A15, ele sola esse celular aqui em tela. Mas em potência, esse daqui, se eu não me engano, é um pouco mais potente. Então aí vai do seu gosto, tá ligado? Se você quer ter uma tela superior, você vai no Galaxy. Se você quer ter um desempenho superior, rodar mais coisas e talvez até usar o celular por mais tempo, por ser mais potente, vai no Moto G34, né? Inclusive esse daqui tem NFC e, se eu não me engano, o Galaxy não tem, né? Não dá pra pagar por aproximação, não. Mas em geral, eu achei ele bem satisfatório. R$800 por esse celular tá bom demais, tá ligado? Ele pra usar ali pra um uso leve, pra uma pessoa mais velha, principalmente, se você quer dar de presente aí pro seu pai, sua mãe, etc, alguém que vai usar só o WhatsApp, basicamente, cara, dá conta numa boa. E é um celular aí que vai durar bastante tempo, justamente por essa potência aí um pouco superior que ele tem. Porém, eu quero saber de você, tem algum outro celular na mesma faixa de preço, 800 a 900 reais, que consegue solar esse daqui? No vídeo do Galaxy, muita gente comentou, né, do Moto G34, e é por isso que eu tô trazendo aqui pra vocês. Mas agora eu quero ver qual que vocês vão comentar que sola o Moto G34. Aí vai ficar nesse ciclo sem fim. Enfim, se você souber algum, fala aí embaixo. E é claro, não esquece de se inscrever. A maioria não é inscrito. Mano, você já deve ter visto mais de um vídeo meu que eu sei. E você não tá inscrito ainda. Então é só clicar aqui no subscribe, aqui embaixo. E aproveita que desceu pra subscribar e dá o like também, né? Muito obrigado. Enfim, até o próximo vídeo. Valeu, falou e fui!